Bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e eu estou chegando com palavras de vida. Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo de número 49, o versículo 22. E antes de fazer a leitura deste texto, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e se você ainda não fez, por favor, se inscreva em nosso canal. O versículo em questão diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Nós temos conversado nesta semana a respeito da história de José. Já observamos um primeiro momento que José era um sonhador. Depois ele foi vendido como escravo e ali ele recebeu uma calúnia e ele acabou sendo preso por uma acusação falsa de assédio sexual. E hoje vamos continuar estudando a respeito da história de José. Quando ele estava ali preso, a bênção do Senhor era sobre ele. E tudo que ele colocava à mão, tudo que ele fazia, dava certo. E logo ali naquela prisão, que ele entrou ali aos 17 anos, e ele vai ficar preso até os 30 anos, ele foi prosperando, até que chegou um momento que ele estava liderando ali, estava trabalhando, estava realmente exercendo um cargo dentro da prisão. Quando ele estava com 28 anos de idade, acontece que tinham outros dois juntos com ele preso, e esses dois homens tiveram sonhos. Um era o copeiro-chefe, o outro era o padeiro-chefe. E aí o copeiro contou o sonho para José, e José então decifrou o sonho do copeiro, dizendo para ele que em 3 dias ele teria o cargo restituído, porque ele sonhou com 3 cachos de uva e ele estava apertando essas uvas em uma taça. E José disse que aquela era a taça de Faraó e que o cargo seria restituído. O padeiro, por sua vez, contou o sonho e José então interpretou o sonho dele. Ele sonhou com 3 cestos de pães na cabeça e os pássaros vinham comer aqueles pães. E José então falou para ele que em 3 dias ele teria sua vida ceifada. E passado o tempo foi exatamente isso que aconteceu. José pediu para o copeiro-chefe lembrar dele quando estivesse perto de Faraó e falar que ele não tinha culpa, que ele era inocente, que ele estava preso por um crime que ele não cometeu. É óbvio que o copeiro não fez isso, né? Ele esqueceu de José. E é interessante que depois de passar um tempo, quando fazia já 2 anos, José estava com 30 anos, Faraó ele teve 2 sonhos e ninguém conseguia decifrar esses sonhos. Ele mandou chamar os adivinhadores, os magos daquela época e ninguém conseguia decifrar. E ele ficou irado a ponto de dizer que quem não adivinhasse o sonho, ele ia colocar na prisão. E ali então o copeiro lembrou de José e mandou chamar José. Faraó falou: traga ele para que ele adivinhe o meu sonho. José então aparece diante de Faraó e quando ele chega ali, Faraó conta o sonho e ele então fala para Faraó o seguinte: eu vou decifrar o seu sonho. O sonho dizia a respeito de 7 vacas gordas sendo comidas por 7 vacas magras e 7 espigas de milhos bonitas sendo devoradas por 7 espigas de milhos mirradas. E José então ele fala para Faraó que aquele sonho era dúplice, ou seja, são 2 sonhos, mas o resultado, o significado é o mesmo. Significa que vai ter 7 anos de muito e 7 anos de escassez. 7 anos de abundância e 7 anos de falta. E naquele momento José dá uma dica para Faraó, falando para ele guardar um pouco de alimento, uma parte durante 7 anos, para que no período de fome ele tenha ali alimento armazenado para eles e também para outras nações que tiverem necessidade. Naquele momento José fala para Faraó levantar um homem para administrar para ele. E Faraó chama José porque vê que ele é o homem mais capacitado para fazer isso.
José, então, ele sai de uma prisão e ele vira o governador do Egito. Aos 30 anos, ele vira o governador do Egito. E ali, trabalhando, passados 7 anos de muito, é chegado o tempo da falta, e quando estava no segundo ano de fome, a fome bateu na casa da sua família. E os seus irmãos foram até ali buscar sustento, buscar o alimento. E José, então, se revela a eles e fala para eles que eles intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bênção. José perdoa os seus irmãos, e não só perdoa, como traz toda a sua família, seu pai e os seus irmãos, para morarem com ele ali no Egito. Acontece que quando José tinha 56 anos, a gente vê que ele vai ser um apaziguador da alma. O seu pai morre e os irmãos então acham que agora ele iria matar os irmãos. E José, ele conversa com os seus irmãos, ele chora, porque ele não queria que os irmãos tivessem aquele pensamento a respeito dele. E José acalma o coração deles, dizendo que ele não estava no lugar de Deus para poder julgar ou fazer alguma coisa contra os seus irmãos. E quando nós olhamos para o final da vida de José, a gente vê um homem de fé. Aos 110 anos, quando ele estava perto de morrer, ele deixou uma profecia. E nesta profecia, ele disse que Deus visitaria aquele povo que estava no Egito, que ia ficar um tempo como escravo, e depois Deus ia levar eles, libertar eles para a terra de Canaã. E ele então faz um pedido, que os ossos dele deveriam ser enterrados lá na terra prometida. E eles vão embalsamar José, e o que vai acontecer? Vai acontecer que depois aquele povo fica escravo, depois de 300 anos aquele povo vai voltar para a terra prometida, e eles então enterram José conforme o que ele pediu. Então, quando nós olhamos para a vida de José, a gente percebe o tanto que Deus abençoou, o tanto que Deus esteve com José, e a gente percebe em cada detalhe a boa mão de Deus guiando a vida de José. A partir de amanhã, nós vamos tirar 3 lições preciosas deste texto. Vamos aprender com esta história. Eu tenho certeza que Deus ele vai aumentar a nossa fé através deste ensinamento, porque com certeza nós temos muito a aprender com esse homem chamado José. O José, a história de José é a história de um homem fiel. E eu tenho certeza que esse também é o desejo do meu e do seu coração. Neste momento nós vamos orar, e se porventura você tem algum pedido de oração, pode escrever nos comentários que nós vamos anotar todos e vamos estar orando individualmente pela sua necessidade. Senhor, muito obrigado por esse dia. Que a boa mão do Senhor esteja abençoando, Pai amado, as nossas vidas, a nossa família e o trabalho das nossas mãos. Muito obrigado por esta palavra. Como é bom saber que o Senhor cuida dos seus, Pai. E como o Senhor cuidou de José, que foi um homem de fé, eu sei também que o Senhor há de cuidar de nós. Abençoe o nosso dia, Pai, a nossa entrada e a nossa saída e tudo o que fizermos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua terça-feira.